Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na sua TV Arapuã, no programa que você já faz parte, o Saúde Você. É muito bom ter sua companhia e da sua família todas as semanas aqui com a gente, tá? E a partir de agora você vai acompanhar os destaques da edição de hoje. Mal de Parkinson, você vai identificar os sintomas e o tratamento desta doença degenerativa. Nesta edição você vai aprender a fazer também uma receita deliciosa e nutritiva. Eu estou falando da canja. E tudo isso, muito mais, a partir de agora no Saúde Você, que já está no ar. Começando o Saúde Você de hoje, sejam bem-vindos mais uma vez. E olha, gente, o Ministério da Saúde lançou recentemente uma campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos. Na Paraíba já passam dos 60 casos de investigação. Confira. Depois da Covid-19, uma doença que tem preocupado o mundo inteiro é a varíola dos macacos, a monkeypox, que surgiu novamente na África, mas tem se espalhado ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, e pessoas que não tiveram contato com viajantes para essa região do mundo. Essa é uma das preocupações porque ela está se comportando de uma forma diferente. Aqui na Paraíba já tem caso confirmado e outros em investigação. E para entender melhor essa doença, principalmente como se prevenir, a gente conversa agora com o infectologista Fernando Chagas. Muito obrigada, doutor Fernando, pela sua participação. Você é sempre muito participante, atuante né, na nossa imprensa. Muito com relação à Covid-19 e agora, novamente, com relação à varíola dos macacos. O que é que a gente pode, de pronto, já orientar e alertar a população com relação a essa doença? Olá, gente. Olha, é uma doença transmitida também por um vírus, assim como a Covid-19, né? Agora é uma característica diferente de transmissão. Enquanto na Covid-19 bastava gotículas contendo o vírus ao serem lançados ao falar, o suficiente para se transmitir, bastava isso, né? No caso dessa doença, ela se caracteriza pela transmissão pele a pele, toque entre as pessoas. Então é uma transmissibilidade diferente, é menor, inclusive, mas mesmo assim, né, a gente tem visto o avanço dessa doença em todo o mundo. Era uma doença que era restrita a Uganda, ali na África, desde 1958 que a gente conhece a doença, mas a gente não conhece o comportamento dela fora daquela população, em outras populações. Então a gente agora está vendo, né, o aumento da doença em todo o mundo, aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, mas também Rio de Janeiro e outros estados. E, de fato, são as medidas, essas orientações que a gente tem passado, essas orientações que a imprensa tem levado à casa das pessoas, que, de fato, vão impactar na diminuição da transmissão do vírus. A ideia é as pessoas se prepararem, as pessoas entenderem que o vírus está circulando, se protegerem para evitar que ele chegue aí à casa de todos nós. Então, o contato, né, pele a pele, é o principal vetor, né, de transmissão desse vírus. E precisa, então, estar aquelas bolinhas, como a gente já viu em algumas fotos, ou no momento em que elas secam, elas ainda transmitem, enfim, como a gente isolar essa pessoa e dentro da residência? O padrão de apreciação da doença também mudou, né? A gente, quando pesquisa, por exemplo, na internet, a gente vê aquelas lesões bolhosas enormes na pele, que lembra bastante a antiga varíola humana da década de 70, que era uma doença de fato que assustava até muito mais do que essa varíola. Mas o que é que acontece? Muito provavelmente houve uma mutação no vírus que tanto facilitou a saída do vírus, né, lá de Uganda, assim como também modificou a apresentação e dificultou o diagnóstico. A gente acredita, inclusive, que há uma subnotificação no país, muito provavelmente quantitativa de pessoas que
tem o vírus, nesse momento pode ser muito maior do que o que de fato se registra. Então, as lesões, elas ainda são características da doença, elas aparecem na pessoa, mas em algumas pessoas elas têm se apresentado diferente, menores, muitas vezes lembrando outras doenças. Vou dar um exemplo para você, a varicela, a catapora, muitas vezes lembra, e também acometem outros órgãos. A gente tem visto principalmente, por exemplo, nos órgãos genitais, na região anal, com infecção e inflamação anal, que a gente chama de proctite, né? Lembra de proctologista, assim como também na região genital masculina, por exemplo, no pênis. Então pode ter lesões nesses órgãos que causam inflamações, com poucas lesões em outras partes do corpo. Então a gente não pensa muito na doença quando se depara com essa apresentação. E isso muitas vezes atrapalha, muitas vezes o profissional, quando olha, não imagina que possa ser monkeypox. Por isso esse momento da importância dessa prestação de serviço, né? As pessoas lembrarem disso também. Quadro com febre, quadro com ínguas, né? Aquelas ínguas no pescoço, nas regiões das dobras do corpo, em que venha junto uma ou outra lesão ou algumas lesões bolhosas e que venha junto acometimento desses órgãos genitais, a gente também precisa pensar na varíola dos macacos, no monkeypox, porque pode de fato ser a doença. Então, separa o material dessa pessoa para fazer o tratamento em casa. É um tratamento medicamentoso, ou realmente é esperar o tempo desse vírus passar, evitar contato para não transmitir para outras pessoas, enfim. Quando se descobre, o que é que se pode fazer para amenizar um pouco mais os sintomas? O período de transmissão é diferente, né? Lembrando agora há pouco da catapora, quando a pessoa tem aquelas bolhas, aquelas lesões da catapora, assim que aquelas lesões elas secam, que a gente chama de crosta, que é a lesão seca, a pessoa já deixa de transmitir. Então 10 dias, 14 dias aquilo já se resolve, até menos em algumas pessoas. No caso da monkeypox vírus, no caso da varíola dos macacos, não. As lesões, que é um grande meio de transmissão, mesmo elas secas nessa fase que a gente chama de crosta, elas continuam transmitindo. E mais, quando começa a se soltar, aquele fragmento de ferida também pode conter vírus com potencial de transmissão. Então, a pessoa precisaria ter um isolamento aí de pelo menos 21 dias. Olha só, né? Como isso é impactante. Pelo menos 21 dias. E, de fato, precisa se isolar essa pessoa de forma tal que até os objetos que ela utiliza precisam ser colocados para que só ela utilize nesse período. Porque pode se transmitir, por exemplo, por toalhas, pode se transmitir por materiais de cama, pode se transmitir até no ambiente por conta do fragmento de lesão que pode se soltar. Então, quando a pessoa estiver ali 21 dias, na maioria, mais de 90% não precisam internar, vão ficar em casa em isolamento. Naquele momento ali tem que se separar talheres, copos, pratos, materiais de uso pessoal e ter o cuidado também da limpeza do ambiente, porque isso também pode servir de veículo de transmissão do vírus. Muito obrigada pela sua participação, doutor Fernando. Eu que agradeço, né? A oportunidade da gente levar informação à casa das pessoas. Informação salva a vida, gente. Uma população bem informada, ela se protege, ela adoece menos. Verdade. Eu volto com você agora, Tati. E dados da Organização Mundial da Saúde mostram que aproximadamente 1% da nossa população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. No Brasil, estima-se 200 mil pessoas que sofrem com o problema. Eu estou falando do mal de Parkinson e para conversar sobre o assunto, recebo agora o neurologista Dr. Rafael Gonçalves. É um prazer sempre recebê-lo, Dr. Rafael. Fazia tempo que não nos visitava, mas está perdoado. O prazer é meu. E aí, mal de Parkinson, um tema assim tão interessante para a nossa população, principalmente porque creio que atinja principalmente os idosos. A gente vai começar a conversar sobre o assunto agora. Então, muitas pessoas em casa, que têm idosos em casa principalmente, estão interessadas no assunto. E aí eu pergunto desde já, o que é o mal de Parkinson? Então, a doença de Parkinson é uma síndrome com vários sintomas, a maioria deles relacionado à motricidade, à dificuldade nos movimentos. Mas não é só a motricidade. A doença de Parkinson envolve também outros sintomas que não sejam sintomas motores. Inclusive, antes de aparecerem os sintomas motores, já é possível desconfiar da doença por alguns outros sinais sutis que a gente pode perceber. Existe uma faixa etária mais suscetível. A gente vê uma apresentadora, como é o nome, Adriana, me reforça aqui o nome da apresentadora da Globo, Renata Capucci, e outras celebridades estão com a doença, têm a doença. E aí, a questão da faixa etária influencia? Sim, é bem mais comum numa população um pouco mais idosa, após os 60, 65 anos de idade.
Porém, é possível que exista doença em pessoas mais jovens, como a apresentadora da Rede Globo, e até em faixa etária mais jovem do que ela. Mas são casos mais raros e não é o que a gente vê usualmente todos os dias no consultório, né? Mas E é aí... possível, sim, diagnosticar em pessoas mais jovens. Tá, e aí hábitos de vida, como atividade física, alimentação, alguma coisa assim do tipo, influencia? Não tem muita influência com relação à prevenção. A gente trabalha mais para conscientizar a população de procurar ajuda caso apresente algum sintoma de suspeita de doença de Parkinson, e aí a gente consegue fazer toda a orientação com relação aos cuidadores, aos próprios pacientes, para lidar melhor com a doença, tratar de forma efetiva e ter uma qualidade de vida melhor. E aí, por falar em sintomas, quais são os mais comuns? Então, os sintomas mais comuns da doença de Parkinson são os sintomas motores, como eu havia mencionado. Então, quais são esses sintomas motores? Tremores dos membros superiores, é um tremor bem característico, um tremor de repouso que a gente chama, quando o paciente está com o membro relaxado, treme, tem aquele tremor bem característico da doença de Parkinson. Bradicinesia, que seria a lentidão para iniciar os movimentos, o paciente não consegue fazer movimentos de forma tão ágil quanto fazia antes. Dificuldade para caminhar, uma marcha mais lenta, com passos mais curtos, a coluna curvando um pouco para frente, perdendo um pouco o equilíbrio. Também rigidez muscular, o paciente não consegue fazer a amplitude de movimento das articulações de forma mais tranquila, tem sempre aquela dificuldade de rigidez. E entre outros sintomas também, como às vezes o paciente não consegue ter aquela habilidade motora que tinha antes, destreza dos movimentos. Então, é um conjunto de sintomas, principalmente motores, mas como eu falei antes, existem também sintomas não motores na doença de Parkinson. E aí está ligado diretamente esse sistema motor com o nosso cérebro. E aí, o que acontece? Quais são os danos que acontecem no cérebro para essa doença ser cada vez mais desenvolvida? Então, a doença, na verdade, a causa da doença é uma diminuição de dopamina em uma região do cérebro chamada substância negra. Então, acontece uma redução dessa substância nessa localização específica e o tratamento visa aumentar a quantidade de dopamina na substância negra. Então, a gente faz um tratamento com várias medicações que conseguem fazer isso. Atualmente, a gente tem várias medicações mais modernas que têm minimizado efeitos colaterais e tem dado um efeito, uma qualidade de vida melhor a esses pacientes por muito mais tempo. Porque a doença, como a gente sabe, é progressiva. É uma doença, como você falou bem, é neurodegenerativa, então tende a ir piorando ao longo dos anos, mas graças aos tratamentos mais modernos hoje, a gente consegue manter uma qualidade de vida boa para os pacientes por mais tempo. E aí envolve muita questão psicológica, não só do paciente, mas também da família. E aí é todo um conjunto, toda uma paciência que tem que se ter, porque é algo que você sabe que não consegue se reverter. Sim. Né, doutor Rafael? Então, assim, o senhor, como neuro, ele tem que ter uma equipe multi-equipe, posso dizer assim, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar em conjunto com a equipe multiprofissional e sempre estar alinhando a expectativa do paciente com a real possibilidade do prognóstico daquela doença. Então, a gente não pode prometer uma vida idêntica ao que ele tinha antes do diagnóstico, mas é possível que adapte sempre os objetivos daquele paciente. Por exemplo, se o paciente tem o desejo de, às vezes, voltar a dirigir ou andar sem ajuda, a gente consegue sim trazer de volta esses pequenos ganhos para o paciente que impactam muito na qualidade de vida, né? E aí a questão do amor da família vai importar muito nesse momento de tratamento, né? A questão dos profissionais envolvidos. E aí, doutor Rafael, a questão do diagnóstico em si, como é feito? Então, o diagnóstico da doença de Parkinson é um diagnóstico clínico que a gente chama, ou seja, não existe um exame específico que mostre que apareça. Fez por exemplo, um exame de imagem e apareceu doença de Parkinson. Não funciona dessa forma. A gente até faz, sim, exames laboratoriais, exames de sangue, exames de imagem como a ressonância magnética, mas a finalidade de fazer esses exames é excluir outras causas ao invés de mostrar a doença. Então, o diagnóstico é clínico, ou seja, de acordo com a história que o paciente conta, que os familiares relatam, e com o exame físico, a gente consegue examinar o paciente para determinar se aqueles sintomas motores, tremor, bradicinesia, são realmente em decorrência de doença de Parkinson ou outras causas, porque chega muito também no consultório aquele paciente que apresenta um tremor e lembra logo da doença de Parkinson e acha que está com a doença de Parkinson. Então, é importante lembrar que nem todo tremor é Parkinson e Parkinson, além do tremor, tem outros sintomas também que devem ser investigados. Por isso o diagnóstico preciso e não você se autodiagnosticar e procurar realmente um médico
para estar conversando sobre esse assunto. O senhor falou uma coisa interessante, tentar não retirar do paciente os afazeres dele, né? Procurar inserir, continuar ele inserido na sociedade, e citou até a questão de dirigir. Mas a partir de que momento se torna tranquilo isso? Depende do grau de Parkinson? Então, a gente sim, você está certo, a gente deve sempre estimular ao máximo a independência dos pacientes, mas tem que haver um bom senso de família e do médico para julgar qual momento que é o momento dele eventualmente ter de parar de fazer alguma função, como por exemplo dirigir. Então, como eu falei, a gente tem tratamentos excelentes atualmente, tratamentos medicamentosos e até cirurgia para a doença de Parkinson, que pode devolver qualidade de vida, devolver funcionalidade ao paciente. E, ao contrário do que muita gente imagina, um diagnóstico de doença de Parkinson não é aquela sentença de que o paciente vai ficar completamente dependente na cadeira de rodas ou usando uma bengala ou acamado. A doença de Parkinson, o tratamento evoluiu muito, então a gente consegue sim manter o paciente produtivo, como é o caso da repórter da Globo, que trabalha, aparentemente ninguém nem sabia que ela tinha doença, ela só soube porque ela divulgou isso aí na mídia, mas a gente consegue sim manter que o paciente com a doença de Parkinson fazendo suas atividades de forma mais próxima do normal possível. É importante até uma pessoa realmente do meio da comunicação estar levando isso para a população, porque até o próprio paciente, quando descobre que tem a doença, ele deve ficar realmente a parte psicológica bem afetada, bem complicada. Às vezes ele mesmo quer se excluir da sociedade, principalmente o idoso, ou a família, às vezes, quando não tem muita paciência, né? Então, assim, se torna meio confuso, realmente. Sim, por isso que é tão importante que a gente sempre informe a população e mostre que, apesar de o diagnóstico parecer algo muito ruim, é claro que a gente nunca gosta de dar esse diagnóstico, mas não é que o paciente vai perder qualidade de vida. A gente pode sim manter uma qualidade de vida boa para esses pacientes, e a doença é muito estigmatizada. Quando se fala nesse diagnóstico, a pessoa já imagina uma pessoa completamente dependente e sem volta, mas não é bem assim. A gente consegue sim manter por muitos anos o paciente trabalhando com sua funcionalidade ativa, e precisamos sempre também conscientizar a população de procurar logo ajuda e evitar um dano maior. Existe prevenção para esse tipo de doença? Prevenção não, a gente não fala prevenção para a doença de Parkinson porque não tem uma medida específica que comprovadamente previna. Então a gente sempre orienta que procure sim ajuda médica caso se suspeite de algum sintoma, para ser logo avaliado e se é um tratamento precoce. Tem característica genética? Alguns casos raros. Geralmente a doença de Parkinson é esporádica, ou seja, não está relacionado com hereditariedade. Existe um componente genético, mas não é hereditário, ou seja, é muito comum também que parentes de pessoas com doença de Parkinson cheguem no consultório com essa preocupação. Eu tenho um tio, um avô, um pai que tem doença de Parkinson e eu tenho medo de ter. A gente sempre tranquiliza os pacientes que geralmente a doença é esporádica, não é hereditária. Em raríssimos casos, sim, existe uma hereditariedade, mas são tipos mais específicos da doença, que não é o que a gente vê usualmente todos os dias. Homem ou mulher? Quem geralmente tem mais? Geralmente homens têm mais. Olha, não é desejando mal realmente ao homem, mas a mulher sofre pra caramba, viu? Mulher sofre pra caramba, então eu acho que acho que é a primeira vez que eu tô fazendo uma entrevista que realmente o homem se sobressai em alguma doença. Geralmente a mulher é desfavorecida nisso. Pelo menos nisso, né? Porque a pobre da mulher já sofre tanto, meu Deus do céu, na vida. Verdade. E aí, doutor Rafael, a questão um idoso, por exemplo, tô puxando pro idoso porque realmente é quem a maior faixa etária, é mais comum, que mora só. Aí a família, a partir de que momento deve se preocupar em ele continuar morando só? Seria indicado ele realmente não morar só, ir para o próximo da família? Essa é uma decisão que tem que ser compartilhada com pacientes, familiares e também a equipe multiprofissional. O terapeuta ocupacional, é muito importante a atuação do terapeuta ocupacional nessa abordagem, porque ele consegue adaptar atividades em casa, na casa do paciente, por exemplo, levantar da cama, amarrar um sapato, enfim, várias atividades, como pegar no talher, cozinhar. O terapeuta ocupacional consegue adaptar as atividades de forma que o paciente consiga fazer com mais independência. Agora, obviamente, vai existir um momento, em alguns casos, que o paciente não vai conseguir, mesmo com a ajuda de profissionais com equipe boa, às vezes ele não vai conseguir morar sozinho. Então tem que haver sempre um diálogo e manter esse acompanhamento sempre com a equipe médica para a gente fazer essa decisão em conjunto. Parkinson e Alzheimer. O paciente pode ter essas duas doenças juntas? Pode sim, mas existem algumas doenças que causam sintomas parecidos com os sintomas das duas doenças. Então é preciso
avaliar bem, porque às vezes o paciente é rotulado como, por exemplo, com Alzheimer, com Parkinson, mas na verdade ele tem uma outra doença que causa sintomas das duas doenças. Então, precisa ser sempre bem avaliado. Então, esses sintomas podem ser confundidos? Sim, a doença de Alzheimer geralmente causa déficit de memória, alterações cognitivas. Porém, na doença de Parkinson pode haver acometimento cognitivo em uma fase mais tardia da doença. E o contrário também é verdadeiro. A doença de Alzheimer pode ter comprometimento motor, mas também numa fase bem mais tardia. Porém, quando esses sintomas começam juntos, sintomas motores e cognitivos, a gente deve acender um alerta sempre para outros diagnósticos que não sejam Alzheimer nem Parkinson. Quando se trata do ser humano saudável, nunca fumou, nunca bebeu, hábitos saudáveis a vida toda, mesmo assim ele não está ileso de ter nem o Parkinson, nem o Alzheimer? Não está. A gente sempre orienta uma vida saudável, alimentação saudável, prática de atividade física, fazer exames preventivos regularmente. Porém, existe uma predisposição individual de cada pessoa que às vezes é determinante para o desenvolvimento de doenças como câncer e doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson. Então, claro que a gente deve fazer a nossa parte, mas não é só isso. Existem sintomas diferentes que o paciente pode sentir? No caso, e o senhor comentou no início da entrevista, alguns sintomas comuns. Tem alguns, assim, mais diferentes? Dos sintomas iniciais do Parkinson pode haver, por exemplo, transtornos do sono, um sono muito agitado, aquele paciente que chuta durante a noite e empurra o parceiro na cama, constipação intestinal, são sintomas mais sutis, anosmia, que é aquela dificuldade de sentir cheiro. Sintomas mais sutis e mais precoces podem acontecer antecedendo a doença em meses e até anos. Então, é sempre importante consultar um médico em qualquer dúvida. Consultar um médico e descobrindo, diagnosticando de forma correta a doença, sempre alertando mais uma vez a família ter paciência. Não é o fim, né? Ele pode ter, sim, uma vida tranquila, entre aspas. Claro que com a ajuda do médico, a ajuda da família, não se excluindo da sociedade, né, doutor? Exatamente. É possível viver bem, mesmo com o diagnóstico de Parkinson, Alzheimer e qualquer outra doença, desde que você tenha um apoio médico, apoio da família e de uma equipe muito profissional e que seja conduzido com um tratamento adequado. É isso aí. A família, mais uma vez, ter paciência, porque você um dia vai envelhecer, viu, jovem? E pode acontecer na sua vida. Então, assim, ter paciência se tem alguém na sua família com Parkinson, com Alzheimer ou qualquer outro tipo de doença que seja de característica mais do idoso. Doutor Rafael, muito obrigada por sua participação aqui hoje. Fica à vontade para voltar sempre, viu? Obrigado, eu que agradeço. Maravilha. E agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.